Acompanha comigo. Essa questão diz: considere a seguinte planilha editada no Excel 2010 em português e em sua configuração padrão. Nessa planilha foram inseridas 3 fórmulas na célula A6, B6 e C6 respectivamente, conforme apresentado a seguir. A6 igual conte.num, abre parênteses A1, 2 pontos C3, na célula B6 igual mínimo C1, 2 pontos C3, e na célula C6 eles botaram igual A6 menos B6. E ele pergunta, o resultado produzido em C6, quer dizer, na célula C6 foi letra A, 1, letra B, 3, letra C, 2, letra D, 6, letra E, 0. Qual dessas alternativas é a correta de acordo com as informações? Para descobrir isso, nós vamos pegar a planilha aqui do Excel, quero mostrar para vocês na imagem, com os mesmos valores indicados lá na questão, e aí na questão ele diz que na célula A6, aqui onde eu estou posicionado, coluna A, linha 6, ele tem a seguinte fórmula, igual conte.num, abre parênteses A1, 2 pontos C3. Bem, o que faz a função conte.num? O próprio nome já indica, é para contar as células que possuem um valor numérico dentro da indicação dos seus argumentos ou intervalos. Por isso, conte.num, contar quantas células dentro deste intervalo A1, 2 pontos C3 possuem valores numéricos. Por isso que é conte.num, é contar quantas células naquele intervalo possuem valor numérico. Bem, A1, 2 pontos C3 significa da célula A1 até a célula C3. E se eu traçar um retângulo lá da célula A1 até C3, fica esse retângulo azul que vocês estão enxergando ali, delimitando qual é o intervalo A1, 2 pontos C3, que repetindo 2 pontos indica intervalo, então é da célula A1 até C3. Dentro deste retângulo azul, quer dizer, dentro desse intervalo A1, 2 pontos C3, eu tenho que dizer quantas células têm valor numérico, porque continua para contar quantas células têm valor numérico. Então, nesse intervalo delimitado em azul, quantas células têm valor numérico? Acompanha comigo. 1, 2, 3, porque A, B, C são valores textuais e as outras aqui estão vazias. Então, tem 1, 2, 3 células nesse intervalo que possuem valor numérico. Então, quando eu der Enter nessa função, a resposta vai ser 3. Ok. Primeiro passo. O segundo passo da questão pede para digitar na célula B6 a seguinte fórmula. Igual mínimo, vamos colocar ali mínimo, abre parênteses C1, 2 pontos C3. A função mínimo, ela retorna o menor valor numérico indicado nos seus argumentos ou intervalos. Repetindo, a função mínimo retorna o menor valor numérico indicado nos seus argumentos ou intervalos. O intervalo que ele colocou dentro da função mínimo é C1, 2 pontos C3. Isso quer dizer que ele quer descobrir aqui da célula C1 até a célula C3, já que o 2 pontos é intervalo, indica até, então é C1, C1 até C3, qual é a célula que tem o menor valor numérico? Aliás, qual é o menor valor numérico desse intervalo? Percebe que nesse intervalo nós temos o valor 3, nós temos a letra C e nós temos a célula vazia. Dentre essas 3 células, qual é a que tem o menor valor numérico? É aqui esta célula que tem o valor 3. Mas, professor, claro, ele é o único valor numérico aqui, ó, porque C é valor textual. E essa outra célula está vazia. Então, dentre essas 3 células, o menor valor numérico é o 3, até porque ele é o único valor numérico no intervalo que vai da célula C1, 2 pontos C3. Isto é, de C1 até C3, só tem uma célula com valor numérico. E o menor é ele mesmo, é o 3. Então, o resultado desta função mínima aqui também vai ser 3. Porque a função mínimo retorna o menor valor numérico indicado nos seus argumentos ou intervalos. Só que naquele intervalo tinha 3, C e vazia. Entre 3, C e vazia, qual é o menor valor numérico? O único valor numérico que existe ali, que é o 3. Bem, e aí ele continuando, ele ainda diz assim, ó, que na célula C6, que é aquele que é como resposta final, diz A6, que agora eu já sei que A6 vale 3, porque é o resultado daquela função continuum, menos B6, que eu já sei que também vale 3, que é o resultado da função mínimo. Então, aqui na célula C6, ele pediu para digitar igual a 6 menos B6 e disse que o resultado que ele queria para o resultado da questão é o que aparecer aí na célula C6. Ele quer como resultado da questão o que aparecer na célula C6.
Bem, A6 vale 3, que é o resultado da função continuum. E B6 vale 3 também, que é o resultado da função mínimo. E aí eu tenho então A6, que é 3, menos B6, que é 3. Quanto é 3 menos 3? É 0. Então eu dei Enter e a resposta que vai aparecer aqui na célula C6 é 0, porque era 3 menos 3. E aí eu volto lá para a questão, é claro, com vocês, e ele pergunta então, qual o resultado produzido em C6? Vai ser 0 aqui da letra E de Equador. Isso porque essa função continuum, que está na célula A6, contou quantas células tem valor numérico nesse intervalo. Eram 3 células. E a função mínimo retornou o menor valor numérico indicado nas células do intervalo, que foi o valor 3. E aí ficou A6, que vale 3, menos B6, que vale 3 também. Então, 3 menos 3, o resultado deu 0. E de Equador, a resposta para essa questão.